Boa noite. A pastora falou que eu posso pegar 40 minutos. Pode pegar À vontade. Mais um pouquinho. Melhorou. Boa noite a todas. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, para trazer essa palavra para vocês. Quando a pastora comentou sobre o tema Mulheres da Bíblia, a gente estava aqui ajeitando as coisas para o próximo culto, e aí a gente começou a falar o nome de algumas mulheres e coisa e tal, e eu falei, eu gosto de Lia, eu gosto da história de Lia. Aí ela falou assim, então a Lia é sua, você vai falar de Lia, então estou aqui para falar de Lia. Lia é a nossa quinta mulher dessa série de Mulheres da Bíblia. Essas mulheres que, de um modo particular, nos inspiram, cada uma com o seu jeito. E eu tenho certeza que cada uma aqui tem uma particularidadezinha daquelas que já foram faladas, né? A mulher de Ló, Priscila, Lídia, Axa, né? Todas essas. Então, acho que cada uma aqui tem um pouquinho de cada uma dessas mulheres. Lia era uma mulher que tinha muito a nos ensinar, ela tem muito a nos ensinar. A história de Lia está nos capítulos 29 e 30 de Gênesis, mas a gente vai se concentrar mais no capítulo 29. Lia era a filha mais velha de Labão, um homem rude, de muitas posses na cidade de Padã Arã. Lia tinha uma irmã mais nova chamada Raquel, que era a pedra no seu sapato, eu acho. E era a primeira esposa de Ló. Lá em Gênesis 29, capítulo 16 e 17, Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Preste atenção como a Bíblia descreve as duas. Lia tinha os olhos sem brilhos, em outras versões diz que ela tinha os olhos tristes, e alguns historiadores falam que Lia era vesga. Raquel, bela de aparência e de rosto. E o que a gente pode entender por essa descrição? Que Raquel era linda, perfeita de rosto, perfeita de corpo, e que Lia era feia. Simples assim, Lia era feia. Então, acho que quando eles falaram aqui na Bíblia, tinha olhos meigos, foi para dar uma amenizada, acho que na aparência dela. A Lia não possuía grandes atributos para conquistar um pretendente, um marido. Lia era rejeitada. Lia era o patinho feio da história. Mas primeiro eu quero explicar para vocês o significado da palavra rejeição, porque ela vai ser falada algumas vezes durante a nossa pregação. Rejeição. De acordo com o dicionário, o verbo rejeitar significa lançar fora, expelir, recusar, negar, desaprovar, desprezar. Rejeição, portanto, significa posto de lado, ser descartado e sem valor. Quando criança, não sei se alguém que vai lembrar, tinha um brinquedinho que era uma corda, um segurava numa ponta e outro segurava em outra, e tinha uma bola que você esticava a mão, a bola ia e o outro jogava de volta para você. Ela ia e ele jogava de volta para você. É assim com a palavra rejeição. É assim com a pessoa rejeitada. Ela está sempre sendo empurrada em outra direção. Imaginem comigo como deve ter sido difícil a vida de Lia. O tempo todo sendo comparada com Raquel, ouvindo o quanto seria difícil arrumar um casamento para ela, porque naquela época as mulheres tinham que se casar, não tinha opção de não se casar. E a sua irmã não poderia se casar antes dela, porque era costume a mais velha se casar primeiro. Imagine a pressão em cima dela o tempo todo, que ela tinha que se casar, que ela tinha que arrumar um pretendente. Imagina o seu pai, Labão, então, porque ele era meio ganancioso, né? Ele estava de olho no dote, só que no dote de Raquel, que valia muito mais do que o dote de Lia.
Raquel era lindíssima, pois tinha tudo perfeito nela. Eu assisti uma pregação que falou que Raquel era a Gisele Bündchen do deserto, né? Era assim, tipo a pastora Evelyn, a Gislaine, a Patrícia, né? Mulheres elegantes, bonitas, né? Quem aqui já foi num circo e viu aquele espetáculo chamado Caixa de Espadas? Né? Esse espetáculo é onde uma caixa enorme, onde uma mulher entra dentro e ela vai sendo perfurada a todo momento por espadas. E assim como se num passe de mágica, quando termina o espetáculo, ela sai lá de dentro sem nenhum arranhãozinho, perfeita, intacta. Então eu fiz para vocês aqui hoje uma pequena caixa de espadas, né? E aqui nós vamos inserir algumas espadas já. E assim ia, conforme o espetáculo ia acontecendo, as espadas iam sendo fincadas ali. E era aqui que Lia passava a maior parte do seu tempo, dentro dessa caixa de espadas, sendo perfurada o tempo todo. E é aqui também que nós passamos, muitas vezes, a maior parte do nosso tempo, dentro dessa caixa de espada, sendo perfurada o tempo todo, sendo machucada, extremamente ferida, e criando ídolos dentro do nosso coração. Lia sofreu sua primeira rejeição dentro da sua própria casa, vindo daquele que deveria amá-la acima de qualquer coisa, o seu pai. Lia criou em seu coração o seu primeiro ídolo, o de que não seria capaz de ser amada por um homem, porque o seu pai, que foi o seu primeiro amor, não foi capaz disso. Alguns historiadores dizem também que Lia foi abusada pelo seu pai. Tenho certeza que aqui entre nós tem alguém que de alguma forma também não foi amada pelo seu pai ou pela sua mãe da maneira que queria ou desejava ser. Ou que até tenha sofrido algum tipo de abuso de alguém muito próximo, de alguém que deveria amar e proteger, mas abusou e machucou. E aqui vai a primeira espada no coração de Lia. O tempo passou e Lia cresceu. Raquel cresceu também, e eu imagino que ela deve ter ficado ainda mais bonita. E é agora que Lia vai ser rejeitada mais uma vez. Chega em sua casa, vindo de muito longe, o seu primo Jacó. Ele foi muito bem recebido por Labão, seu tio. Gênesis 29, 13. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa, depois que Jacó lhe contou toda a sua história. Jacó também trouxe em sua bagagem uma história de rejeição por parte do seu pai, que claramente preferia o seu irmão Esaú. Uma disputa pela primogenitura e bênção do pai, e a distância e perca da proteção da sua mãe querida, porque Jacó era o queridinho da mamãe. Enquanto Esaú era do pai, Jacó era o da mamãe. Quando Jacó chega, ele imediatamente vê Raquel. E ali é paixão à primeira vista. Um amor assim arrebatador. Lia nem sequer é notada. Seu tio Labão, muito esperto, já tramando, notou o interesse de Jacó por Raquel, que deveria ali, no meu ponto de vista, ser escancarado, né? Devia parecer aqueles cachorros assim, babando na frente daquelas máquinas de frango, né? Então ele arquitetou um plano para desencalhar Lia. Ele ofereceu Raquel em casamento em troca de 7 anos prestados
de serviços prestados por Jacó. E o amor e a obsessão de Jacó era tão grande por Raquel que ele aceitou 7 anos trabalhando de graça por uma mulher. Ó o nível do amor desse homem. Depois dos 7 anos trabalhado, Jacó chega para o seu tio e pede para que ele lhe dê a sua esposa. Gênesis 29, 21 diz assim: chegado a hora, Jacó disse a Labão: cumpri minha parte do acordo. Agora dê-me a minha esposa, para que eu me deite com ela. Por um acaso, vocês conseguem imaginar como seria se o seu esposo, seu noivo, seu marido, chegasse para o seu pai e falasse assim para ele: dê-me sua filha, eu quero me deitar com ela? Isso não era normal, nem agora e nem naquela época. Isso aí é só para vocês verem o tamanho da obsessão, porque eu falo que o Jacó ele estava obcecado, mais do que amando Raquel. Essa parte de dê-me sua filha é de significado sexual mesmo. Ele queria se deitar com ela, ele queria ter relações com ela. Labão então foi lá e deu uma grande festa, né? Beberam a noite toda, comemoraram, Jacó estava muito feliz. Mas, na hora de levar Raquel para a tenda, ele levou quem? Lia. Coitada da Lia. Foi no lugar da irmã. E ela não podia nem reclamar não, porque o pai era durão. Gênesis 29 e 23 fala isso. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Meu Deus, o que foi isso? Jacó estava obcecado, apaixonado por Raquel e se deita com Lia? O tamanho do desejo dele. Agora imagina comigo, ele acordar de manhã e ver que quem estava do lado dele era Lia e não Raquel. A mulher por quem ele tinha trabalhado 7 anos, dia a dia, embaixo de sol, de chuva, sem ganhar nada. Coitada da Lia, rejeitada mais uma vez. E agora, por aquele que deveria ser o seu marido. Aquele que deveria amá-la e honrá-la. Não deve ter sido fácil ter vivido uma noite de amor, que eu creio que foi uma noite de amor, com Jacó e ter sido desprezada pela manhã. Eu fico imaginando Jacó acordando e vendo Lia do seu lado. Ele deve ter ficado furioso, furioso. E quem estava lá para receber toda essa fúria? Lia. Eu creio que ele descontou nela toda a sua ira. Não sei se com palavras ofensivas ou até mesmo com agressão. A Bíblia não relata nada disso. Eu é que, nos meus pensamentos, fico imaginando. Quem aqui já se sentiu assim, como Lia, desprezada pelo seu companheiro, por aquele que deveria te proteger e te amar? Essa espada é para você, que se entregou por completo num relacionamento e muitas vezes se frustrou, se feriu, pode até estar machucada agora. Essa espada é sua. Doeu? Ainda dói? É uma ferida aberta aí dentro? Jacó desprezou Lia de uma forma horrível. Ela não se deu conta, e ele não deu para ela nenhuma chance de conquistá-lo. Ele não deu uma brecha para ela sequer de mostrar o seu potencial, o seu valor, de mostrar que ela era uma mulher apaixonante também, que tinha suas qualidades. Ele foi lá e fez um novo acordo com Labão, que ele queria trabalhar mais 7 anos por Raquel. Mais 7 anos por Raquel. Gênesis 29, 28 e 30 fala: Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entrega Raquel. Jacó se deita com Raquel, a quem ele amava muito, muito mais que a Lia.
Gente, ele aceitou trabalhar mais 7 anos por Raquel, 14 anos no total. Isso não era um dote normal para a época. Ele é um dote muito superior do que se pagaria naquela época por uma esposa. Olha o tamanho da rejeição que essa mulher sofreu. Ver o seu marido amando outra mulher de uma forma que ela nunca iria ser amada. Isso foi gerando dentro de Lia dores incalculáveis, sentimentos que foram dando origem a muitos ídolos dentro do seu coração. Tem uma frase do livro As Raízes da Rejeição, é de Joyce Meyer, que diz assim: a dor da rejeição emocional é um dos piores tipos de dor que uma pessoa pode enfrentar. Rejeição dói. Ser rejeitado dói. Rejeição é uma dor real, ela dói no coração, ela dói na alma. A dor de Lia era diária, ela não tinha um refrigério, porque todo dia ela estava vendo o seu marido adorando a outra esposa, amando a outra esposa, fazendo todas as vontades da outra esposa, e ela nada. Com ela, era só as obrigações de um marido, mais nada. Rejeitada pelo pai, desprezada pelo marido e provavelmente era motivo de piadas onde morava. Porque não fique achando que o povo daquela época era bonzinho também não, porque eles eram. Então ela deveria ser motivo de piada sim. Mas Deus viu que Lia era desprezada. Deus viu que Lia era desprezada e agiu em seu favor. Gênesis 29:31 diz assim: quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos, porém Raquel era estéril. Deus viu que Lia era desprezada e decidiu cuidar dela. Será que agora era a hora de Lia ser notada? Ser amada pelo seu marido e ter o respeito daqueles que viviam à sua volta? Gênesis 29:32 e 34 nos conta mais um pouquinho dessa história. Versículo 32. Lia engravidou e deu à luz um filho, chamou-o de Ruben, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Será? Rejeitada, pois o filho não fez Jacó amar Lia. Mais uma espada no seu coração. Versículo 33. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho, chamou-o de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Será que agora resolveu o problema dela, o segundo filho? Decepção. Mais uma vez rejeitada. Outro ídolo criado no seu coração. Versículo 34. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz a outro filho. Chamou-o de Levi, pois disse: certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Coitada de Lia, gente. Estava criando ídolos chamado de filhos e que não fizeram o seu marido amá-la como ela queria. Decepção atrás de decepção, mais uma espada no seu coração. Quais são os ídolos que vocês têm criado dentro dos seus corações? Para mascarar essa dor da rejeição. É um filho? É um trabalho? É uma busca incessante de perfeição do corpo? Da beleza? Quais são os ídolos que vocês têm criado dentro do seu coração? O que tem feito vocês serem espetadas diariamente pelas espadas dessa caixa? Essas espadas que eu acabei de colocar aqui agora são para vocês, que de alguma maneira canalizaram suas emoções em filhos, trabalhos, conquistas, em provar para alguém que vocês são boas o suficiente e que têm valor e que merecem reconhecimento. Eu não estou falando que você buscar filhos,
vocês buscarem trabalho, reconhecimento, é errado. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que canalizar a emoção em cima dessas coisas é o que te faz mal. Se for uma busca saudável, acrescentada, é bênção. Se for canalizada para suprir emoções, aí já não é. Lia estava cheia de ídolos em seu coração, que não conseguia perceber e dar o real valor naquilo que Deus tinha lhe dado, que eram os filhos. Os filhos naquela época eram considerados bênçãos do Senhor. A casa cheia de filho era para ser uma casa abençoada. E assim somos nós, muitas vezes, presas a sentimentos que nos fizeram mal, palavras ditas na hora errada. Como palavras ditas na hora errada faz mal? Sentimentos não correspondidos, relacionamentos fracassados, destruídos, sem perdão. Nós guardamos esse sentimento de rejeição tão bem protegido que quando alguém ousa mexer neles, você já se fecha nessa caixa de espadas, dores, cheia de cicatrizes profundas. Lia engravidou novamente. Gênesis 29, 35. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Preste atenção nessa frase que eu falei. Agora louvarei ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Até que enfim ela percebeu. Ela percebeu e deu valor a Deus. Dessa vez, Lia não depositou no nascimento dessa criança a esperança de que seu marido a reconhecesse. Mas ela glorificou a Deus e deu a ele toda a honra e toda a glória merecida. Lia estava amadurecendo espiritualmente. Estava construindo com Deus um relacionamento saudável e verdadeiro. Estava colocando os seus sonhos e expectativas em Deus, ao invés de criar ídolos. Num Deus que nunca abandonou, que sempre esteve com ela, aqui nessa caixa de espadas. Nós cantamos agora com a Gabi: há um outro na fornalha, há um outro junto a mim. Quem é esse outro que está lá ardendo na fornalha com você? Que está lá atravessando o mar no meio das águas? Deus sempre esteve com Lia. Deus está com você. Deus está nessa caixa de espadas também. Ele está aqui dentro, curando, restaurando, edificando. Lia teve seu reconhecimento na sua velhice, quando Raquel morreu. Jacó percebeu a grande mulher que tinha ao seu lado. Pena que um pouco tarde, mas ele percebeu. Ela teve mais 3 filhos, no total foram 6 filhos com Jacó. E Jacó, ele foi enterrado com Lia, e não com Raquel. Deus honrou Lia, mesmo depois da sua morte. E agora eu quero falar com vocês, Lias, que estão aqui. Mulheres fortes que não podem ou não querem demonstrar fraqueza. Porque muitas demonstram fraqueza, né? Tem pessoa que tem mais facilidade em se abrir, em chorar, em buscar, mas tem outras que não conseguem isso. Escondem dentro dessa caixa aqui, ó, e vai ali sendo perfurado o tempo todo, mas não se abre. Então é você que eu quero convidar agora. É com você que eu quero falar. Lias, que estão aqui. Mulheres fortes que não podem e não querem demonstrar fraqueza, que não conseguem entrar no seu quarto secreto para chorar no colo do pai, porque nunca tiveram um pai presente nas suas vidas. Então não se identificam com o pai. Mulheres que não conseguem ouvir a voz de Deus porque foram tão humilhadas em seus relacionamentos que fecharam os ouvidos para a voz mais doce que existe nesse mundo. Eu superei o meu processo de rejeição faz pouco tempo.
acho que faz uns 5 anos. Quando eu tinha 4 anos de idade, o meu pai, ele foi embora. Ele arrumou outra esposa. Então, ficou eu, minha mãe e minha irmãzinha, de 2 meses de idade. E meu pai foi constituir outra família. E ele já tinha um outro filho, poucos meses mais novo que a minha irmã também. Poucos dias mais novo que a minha irmã. E aquilo doeu no meu coração. Foi uma dor insuportável, porque o meu pai era o meu ídolo. O amor que eu tinha pelo meu pai era tão grande, que foi muito difícil superar a ida dele. A gente morava em São Paulo, na época, capital, e eu me lembro muito bem dessa cena. A minha mãe, muito humilhada, com tudo aquilo que tinha acontecido, se sentindo rejeitada também. Na época, talvez não tenha tido a sabedoria suficiente para passar por essa situação. Pegou toda a mudança e colocou num caminhão. E eu me lembro da gente dentro da cabine desse caminhão indo embora. E a imagem que eu tenho é do meu pai na porta, ficando, e aquele caminhão se afastando. E a gente foi para Araçatuba, que é onde a gente morou muito tempo. E meu pai não foi um pai ausente, ele foi um pai presente. Ele ligava todo fim de semana, todos os dias. Ele vinha, aniversário, fim de ano, qualquer feriado que podia estar ali, ele estava. Férias era com ele. Mas todas as vezes que ele ligava para falar que a esposa ia ter outro filho, era uma espada entrando no meu coração. Porque eu sentia que cada vez mais ele estava se afastando. Ele estava se dedicando a outros filhos. Era um ciúme normal. Eu queria ele para mim. E quantas vezes ele ia... Porque toda vez que ele vinha e ele ia embora, eu chorava muito. Era um desespero, assim, era uma dor que eu não sei. Então, ele tentou por 2 vezes ir embora sem falar tchau. Eu dormia e ele ia embora. E quando eu acordava e ele não estava, foi pior. Foi pior do que vê-lo e dele falar o tchau. Eu ficava doente, eu tinha febre, eu tinha dores de cabeça, dores pelo corpo, era impressionante. Ele tinha que voltar. Para tudo isso poder passar, ele tinha que voltar. E aí a gente foi crescendo, aí nós nos mudamos aqui para Campo Grande. Ele também se mudou para Jardim, aqui perto, então a gente conseguia mais ou menos se ver com mais tempo, né? E aí ele mudou para Campo Grande em 2013, eu acho. Aí eu falei, poxa, agora eu tenho, os meus irmãos já estavam tudo crescidos, eu não tinha que dividir o meu pai com mais ninguém. Eu falei, agora eu tenho ele aqui para mim. Posso ir vê-lo a hora que eu quiser. Ele pode vir na minha casa a hora que ele quiser. Mas eu tinha criado ídolos dentro do meu coração. E um certo bloqueio. Eu não tinha tanta intimidade com ele, igual os outros tinham. Esse período que eu sofri, esse sentimento, me deixou muito fechada. Era uma pessoa muito fechada. De pouquíssimas amizades, de pouquíssimo falar. E quando eu estava na 2ª série, eu lembro que eu entrei na sala de aula no primeiro dia e a professora, aquela conhecimento geral, quem é seu pai, quem é sua mãe, e todo mundo falando, e eu não quis falar do meu pai e da minha mãe, eu não quis falar que eles eram separados. E a professora insistiu, e aquilo me fechou de vez. Eu não queria mais ir para a escola. Eu chegava na porta da escola e eu chorava, eu me jogava no chão, aquelas crianças birrentas, eu fazia isso. E a minha mãe, coitada, tinha que trabalhar, tinha que me deixar ali na escola. E muitas vezes ela não sabia como lidar com a situação. Aí eu apanhava, mas isso não resolvia, porque nada me fazia entrar dentro daquela sala de aula. Aí fui para um tratamento com psicólogo durante 1 ano. Resumindo, aquele ano eu não fui para a escola, perdi o 2º ano. Depois eu voltei, superei isso, voltei. Quem era a professora? A mesma. Só que aí ela já estava sabendo, não perguntou nada da família. E aí foi crescendo. E
voltando agora nesses últimos tempos, que meu pai estava aqui perto, que eu podia estar com ele, coisa e tal. Aí, quando foi em 2014, o meu netinho nasceu, foi um motivo de grande alegria. Isso aproximou ele um pouco mais da gente, ele ia muito mais vezes na minha casa. Só que, em março de 2015, o meu pai teve um infarto. E foi fulminante. E aí eu me senti rejeitada de novo. Só que agora eu me senti rejeitada por Deus. Por Deus, eu falava, Deus não me ama, só pode. Porque agora que eu tenho ele aqui comigo, o Senhor tira. Como que o Senhor faz isso comigo? E eu fiquei 2 meses nessa luta com Deus. Até que um dia eu sonhei. Eu sonhei que a gente estava numa praça que tinha lá em Araçatuba. Até a mesma praça que eu fui conversar com meu pai quando eu fiquei grávida da minha filha e tive, que casar com o Vitor e coisa e tal. Foi nessa praça que a gente conversou. E no final do meu sonho aconteceu igualzinho aconteceu naquele dia. O meu pai me abraçou e falou que tudo ia ficar bem, que eu não precisava me preocupar com nada. E nesse sonho, Deus me abraçou e falou que Ele era o meu pai e que tudo ia ficar bem, que eu não precisava me preocupar, que eu estava segura nos braços dele. Mesmo o meu pai biológico não estando mais aqui, ele me daria toda a segurança que eu precisava. Então é assim, está na hora, Lias, de tirarem as espadas do corpo e deixarem Deus curar as suas feridas. Uma a uma, sendo tiradas. Porque Deus é o nosso remédio, Ele é o nosso bálsamo, Ele é o óleo que cura as nossas feridas. Espadas retiradas. Quando um olhar de desprezo te ferir, o olhar de compaixão de Deus será a sua cura. Quando uma palavra de ódio te desestabilizar, a doçura do falar de Deus te ergue novamente. Quando a falta de um abraço te entristecer, o colo do Espírito Santo trará alegria mais uma vez. Quando a traição sentar na sua mesa, a fidelidade de Deus te dará equilíbrio para se manter de pé. Quando a indiferença do outro quiser te paralisar, a presença de Deus te capacita para ir adiante. E quando a rejeição de alguém quiser apagar o seu valor, a cruz te mostra o preço pago na cruz. Deus pode fazer da sua caixa vazia um jardim florido. Deus pode fazer da sua vida um jardim cheio de flores e o seu coração florescer, apesar de todo o processo de rejeição que você possa ter sofrido. Deus é capaz de curar. Não tem sentimento ruim, não tem mágoa. Quando você deixa Deus tomar conta de tudo o que tem dentro do seu coração, ele vai ficar florido, ele vai ficar sem mágoas. Sentimentos ruins, baixa autoestima, Deus está tirando agora. Sinta o abraço dele, sinta o colo do Pai, sinta o verdadeiro amor que você tanto busca. Ele está lá, ele te ama, ele sempre esteve com você. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, é lá que está o seu verdadeiro amor. É ali a sua base, é dali que vem a sua força. A sua fortaleza é Deus, ninguém mais. Não é homem, não é marido, não é filho, não é trabalho, não é trabalho. Não é uma busca incessante por autoconhecimento, por autoafirmação. É só Deus. É só Deus. Só Deus pode tirar essa dor que você está sentindo aí. Só Deus pode tirar essa espada que está aí cravada no seu coração. Pode pagar.
Eu quero que vocês prestem atenção nessa música agora. Porque Deus te ama. Deus te ama. Estás presente. O Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha agora invadindo estes corações. Que a sua presença seja manifesta neste lugar. E que estes corações possam estar sentindo agora, sendo arrancados de dentro deles, todas essas espadas que feriram, que machucaram, que aterrorizaram por uma vida inteira talvez. Só o seu bálsamo e o seu óleo pode trazer cura, pode trazer restauração, pode trazer perdão. A partir do momento que você perdoar, Deus vai agir na sua vida. O ressentimento está ligado com o amor. Ele é o contrário do amor. Se você amar, esse sentimento vai sair do seu coração. Pode subir um pouquinho, Vitor. Diga teu nome firme. Tua mão me firma. Eu sei que Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Prostra-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. O amor do Pai, o abraço. Aqui na igreja é o lugar que você pode chorar. Você pode se entregar para Ele. Ninguém vai olhar para você, ninguém vai reparar se você está chorando ou não. Deixa Deus falar com você, deixa Deus agir no seu coração, deixa Deus curar essas feridas. Saia daqui transformada, renovada, curada, com todas as suas cicatrizes fechadas. Rosa, quem te feriu também foi rejeitado. Um abraço, uma palavra de carinho e de amor vai resolver isso tudo. Gabi, você é perfeita do jeito que você é. É linda por fora e é linda por dentro. Não se sinta menos que ninguém. Deus tem planos incríveis na sua vida. Vozes que te desprezam, vozes que ficam ali no seu ouvido dizendo que você não é ninguém, que esse lugar não é seu, que você não merece estar aqui, que você tem que se matar, que você tem que ir embora. Pare de ouvir vozes. Essas vozes não são de Deus, essas vozes são do inimigo. Deus jamais falará isso com você. Deus te ama e Deus te quer neste lugar. Deus te quer fazendo a obra.
Vitor, volta a música de novo. Aleluia. Convido você a se colocar em pé, amém? Glória a Deus, aleluia. Do coração procedem as fontes da vida, amém? Todas as fontes procedem aqui do nosso coração. Coloque a mão no seu coração. Um coração seguro em relação a se sentir amado. É uma pessoa que fica forte, não é? Quando o coração está seguro de ser amado, se torna uma pessoa forte. Não uma pessoa forte como nesse sentido que a Patrícia colocou, né? De bloqueio, né? De se fazer de forte porque está escondendo as dores. Mas eu estou falando da força que liberta, da força que cura, da força no sentido da capacidade de estar feliz e dizer: eu te louvarei, Senhor. Da força, da capacidade de amar e se permitir ser amada. Aleluia. Como uma pessoa fica forte quando ela está segura de ser amada, de ser amada. Um coração ferido se fecha, um coração ferido fere, mas um coração saudável transmite vida, transmite saúde. Um coração curado cura. E talvez você já tenha caminhado nesse processo de superar a rejeição. Quem aqui nunca passou por essa experiência? Quem aqui? Quem será aqui que já não teve alguma experiência de se sentir rejeitado? Quem aqui já não passou também pela experiência de rejeitar? Por medo, por proteção, por querer se defender. Então eu rejeito. Eu não permito. Uma vez rejeitado, tende a repetir esse ciclo de rejeição. E o se sentir às vezes rejeitado esconde uma auto-rejeição. Porque quando você passa por uma experiência de desamparo, de comparação, de rejeição, você começa um processo de não se aceitar, porque tem algum problema comigo. Então eu preciso ter um filho para ter esse amor do pai que eu não tive, que aí então, através do meu marido, eu vou ter essa segurança de se sentir amada e valorizada e aceita. E a gente começa a depositar, como a Patrícia colocou, em ídolos. Através do meu dom eu vou ser aceita. Através do que eu faço eu vou ser aceita. Através do que eu tenho eu vou começar a ser notada. E a gente começa a buscar essa aceitação, porque a gente não consegue se aceitar. A rejeição faz isso. Não é só sobre a rejeição do outro, daquele que rejeitou, mas é sobre a sua rejeição de você, então, a partir da rejeição do outro, não se aceitar, porque acha que tem alguma coisa de errado, que provocou essa rejeição do pai, da mãe, ou de um amor da sua vida, um parceiro, um namorado, um marido, um filho, um amigo, uma amiga, né? Tem alguma coisa em mim que provocou essa exclusão. E aí você tem medo de ser quem você é e se tranca nessa caixinha, como a Patrícia ministrou tão bem. Não é? Mas chegou a hora de entregar essas espadas que feriram o seu coração. Porque se você manter essas espadas que te feriram, você vai se ferir cada vez mais. Mas chegou a hora sim de você superar. Não é nem a rejeição do outro,
mas é de superar a sua própria rejeição e se permitir a conhecer quem de fato você é em Deus, através dele, e começar o processo, não de ficar buscando a aceitação lá fora, externa dos outros, mas você começar a buscar a sua própria aceitação, de você dizer: eu quero me aceitar, me amar, me valorizar. É de dentro para fora, querida. Eu sei que o amor de um pai, de uma mãe, que o amor das pessoas fortalece o nosso senso de valor, de autoestima. Mas circunstâncias acontecem, não é? Como aqui na vida da Patrícia. A separação, foi embora, se distanciou do pai. Mas aqui não tem como distanciar, né? Tem vínculo, né? Querendo ou não, tá ali. Mas situações acontecem. Mas eu quero te dizer que essas situações que acontecem na nossa vida, no decorrer da nossa vida, não podem impedir a sua experiência e a sua vivência de se amar. E a partir desse amor em você, você amar. Ame o próximo como a si mesmo. Mas a gente está procurando esse amor no outro e não em nós. Ainda que um pai e uma mãe me desampararem, porque isso é muito forte na vida do ser humano, a família. Mesmo que um pai que foi chamado para amar, para proteger, para contribuir nessa internalização de amor próprio, de autoestima, mesmo que houve essa falha, essa falta, essa ausência, o Senhor nos acolherá, o Senhor te aceita, o Senhor te ama. Aleluia. Volte para a essência, volte para a sua origem, como a Patrícia colocou aqui. Mesmo na ausência do pai, ela se permitiu receber a adoção de Deus. O nosso Deus é o nosso Pai. O nosso Deus nos ama, nos aceita. Ele nos amou primeiro. Que às vezes você fala: mas eu não consigo amar porque eu não fui. Então, houve uma falha. Não recebeu esse amor como deveria, como queria, como precisava. Mas antes do pai e da mãe, antes de qualquer outra pessoa, o nosso Deus, Ele nos amou primeiro. E é a partir deste amor que vem de Deus, nós somos curadas, e a partir dele nós recebemos o dom, a capacidade de nos amar, de nos aceitarmos e transbordarmos no amor dele umas pelas outras. Você crê nisso? O amor supera todas as coisas. Não se rejeite mais. Não tem dor pior, sim, é verdade, de ser rejeitado por alguém. Alguém não gostou de mim, alguém não me aceitou. Mas não tem dor pior do que você não gostar de você mesmo. Não tem dor pior do que você não se amar. Mas Deus quer curar a sua autoestima, a visão que você tem da sua identidade, do como você se vê, do como você se reconhece, do como você se aceita. A sua cura está dentro de você, não está naquilo que você faz, não vem das pessoas, está dentro de você. Aleluia, o Espírito de Deus habita em você e Ele retira toda a espada de rejeição, espada de culpa, espada de complexo de inferioridade.
Renuncie a essa espada de comparação que veio sobre a sua vida e você se apropriou disso e começou a se comparar. Porque a comparação, ela é injusta com você mesmo. Você não está sendo justa com você ao se comparar. Porque quando você se compara, nunca é para inspirar, não é? Mas é para você sempre se diminuir e não valorizar quem você é. Aleluia. A cura da rejeição aqui nessa noite, não que não está acontecendo isso, de você ser curada pela rejeição de uma amiga, de um amigo, de um membro da família. Deus quer curar você da sua própria rejeição. Porque toda vez que você não se aceita, você está dando poder e força para aquilo que um dia te machucou. Se algum dia você foi desprezada e rejeitada, você não tem culpa disso. O problema não é com você, é com aquele que não se aceita e não aceita o outro. Aceitar o nosso próximo, não tem como a gente fugir disso. Ou inventar atalhos, passa da nossa própria aceitação. O Senhor está aqui para resgatar, fortificar a sua autoestima. O que tem abalado a sua autoestima? O que tem enfraquecido o seu senso de valor e de reconhecimento? Coloca a mão no teu coração e entrega para o Senhor, fala para Ele. Às vezes a gente faz igual Lia. Não, quando eu tiver isso, um filho, outro filho, eu vou ter isso. Vão ver, vão reconhecer. Mas chegou uma hora que ela entendeu que o valor dela não estava no pai nem no marido. Que o que ela estava buscando, só ela podia dar a ela mesma quando ela se permitiu receber o amor de Deus. E a capacidade do amor nos faz perdoar. Nos faz perdoar. Nos faz aceitar aquele que não teve a capacidade de nos amar. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Mas quando ele decidiu não dar voz à rejeição, porque ele queria ser feliz, ele queria ficar em paz, a cura dele, ele teve a capacidade de amar seus irmãos e perdoar. Quando você é curada no Senhor e se apropria disso, aquele que não conseguiu te amar, aquele que não conseguiu ali expressar, porque amar é tão bom e tão necessário e tão fundamental, mas você, quando experimenta do amor de Deus e tem a sua identidade resgatada, restaurada, em Deus você tem. Você só pode dar aquilo do que você tem. E em Deus, quando você recebe, você tem a capacidade de amar aquele que precisa. Aquele que precisa. Existem pessoas que merecem o nosso amor, mas também existem pessoas que precisam. E existem dois caminhos de cura. Qual é o seu, minha querida, para a gente orar encerrando? Existem dois caminhos de cura para superar a autorrejeição, para superar a exclusão. Porque quem nunca teve alguma experiência assim? Há dois caminhos. Um caminho, tem aquele que é curado ao ser amado. Esse é um caminho. E existe um outro caminho para essa cura. Aquele que ama. Aquele que ama. Existem dois caminhos. Tem gente que é curado ao ser amado. E tem gente que é curado ao amar. Ao amar. Qual será o caminho da sua cura? Qual será o caminho da sua superação? Quando você estiver diante de situações e circunstâncias, você vai ser amada ou você se dispõe a amar? Há dois caminhos de cura. Qual é o teu? Qual é o teu caminho de cura? Entrega para o Senhor. Com a sua mão esquerda, entrega para o Senhor e diga: Senhor,
eu aceito o meu caminho de cura. E com a sua mão direita no teu coração, mantenha a sua mão, é o teu coração, é dele que vem todas as fontes da vida. É amando que se cura. É amando que se ama. É amando que se sente amado. O amor de Deus supera todas as coisas. Creia nisso. O amor de Deus na sua vida, Ele te ama. Receba esse amor. Receba esse amor. E desse amor, você se levanta. Você está pronta para amar. E à medida que você for amando, creia nisso, você vai sendo liberta de todo peso, de todo fardo, de toda angústia, de todo medo. Toda insegurança vai sendo transformada em coragem e força. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado porque o teu Espírito Santo, Consolador, o teu Espírito Santo que auxilia, que ensina, nos faz entender o processo da cura e resgatar a nossa essência, a nossa identidade. E nos cura de toda auto-rejeição. Essa rejeição não é sua. Quando passamos por experiências de abandono, de desamparo, nós acreditamos que é isso. E a gente começa também a se abandonar, a se rejeitar. Mas o Senhor quer te curar desse sentimento de autoabandono, de auto-rejeição. Lia, quando ela recebe essa cura, e quando ela se aceita, quando ela recebe esse amor, o último filho, ela diz: eu te louvarei, Senhor. Ela aprendeu, ela entendeu que com ou sem marido, ela poderia louvar ao Senhor. Louvor fala de alegria, fala de um espírito curado, saudável, alegre no Senhor. Como ou sem, eu escolho louvar a Deus, eu escolho amar, eu escolho ser amada, no nome de Jesus. Pode levantar a música, Vitor. Aleluia, eu creio em Ti, Senhor. Abandone esse sentimento de auto-rejeição. Diga: eu não vou mais me rejeitar, mas eu começo um processo de compromisso. Quantas querem entrar num compromisso de aceitação em relação a si mesma? De aceitar, de se amar, de se perdoar, de se acolher. Entre nesse processo de resgate com você mesmo. Ao invés de você ficar esperando do outro, o outro me resgatar, o outro me perdoar, mas esse processo começar a partir de você, com o amor de Deus. Você supera, você supera. E se você supera a sua própria rejeição, você tem condições de entender e superar aquilo que vem de fora. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que nesta noite o Senhor está resgatando, restaurando a autoestima de cada uma que está aqui. A pior dor, Senhor, sim, dói ser deixada, dói ser desprezada por alguém. Mas o que mais alimenta essa dor, porque a rejeição é como um câncer na alma, é quando nós nos entramos nesse processo. Quando nós nos entramos nesse processo de nos rejeitarmos e nos tornamos aliadas dessa rejeição. Mas nessa noite está sendo quebrado pelo poder do amor de Deus. Essa aliança que foi feita de auto-rejeição, de alimentarmos esse sentimento no nosso coração, recebendo de Ti o Teu amor, em nome de Jesus, quebrando esse ciclo de alimentar esse sentimento de autocomiseração, de vitimização, de rejeição.
Porque o que o Senhor tem para nós é o amor. E nós nos abrimos para o teu amor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que quer entrar nesse propósito junto comigo, de buscar o amor próprio em Jesus, Ele te capacita nisso. Aquilo que foi quebrado, aquilo que foi interrompido, nele é resgatado, restaurado. E de você entrar numa aliança, eu não vou mais ser aliada desse sentimento de rejeição e alimentar aquilo que não é meu, porque isso não me pertence. O que me pertence é o amor de Deus. Eu sou do meu amado e Ele é meu. E nele eu me aceito, nele eu me perdoo, nele eu me valorizo e reconheço quem eu sou. Quem aqui vai entrar nesse processo de buscar, de alimentar uma autoestima, como a Patrícia colocou, saudável? Quem aqui entra nessa aliança? Quem que precisa fortalecer esse amor próprio? Aleluia, aleluia. Quem entra nesse processo do auto perdão? Deus já te perdoou, agora é você se apropriar e dizer: eu aceito esse perdão. Aleluia, se ame, se valorize. Esta é a alegria do Senhor para nós, a nossa capacidade de nos aceitarmos. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, blinda o teu coração, guarda o teu coração nesses dias. Tudo aquilo que vai fragilizar a sua autoestima, tudo aquilo que vai derribar, tudo aquilo que vai enfraquecer, não permita. Blinda o teu coração, blinda a tua mente e se abra para aquilo que vai fortalecer, edificar nessas próximas semanas a sua identidade em Cristo Jesus, a sua autoestima. Tem valor, está acima do que aconteceu com você, está acima do que você faz ou deixou de fazer. O Senhor te ama pelo seu ser, por aquilo que você é, e é a partir desse ser que você se torna quem você quer ser em Deus. Aleluia. É o seu ser que faz toda a diferença no que você tem e no que você faz. Mas quando tudo isso passar, o amor dele, você permanece. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por esse processo de cura. Muito mais do que sermos curadas pela rejeição do outro, é sermos curadas pela nossa própria rejeição. Liberta-nos, ó Deus, em nome de Jesus, desse câncer da alma. Nós não queremos alimentar em nós a culpa, o desprezo, a comparação. Senhor, em nome de Jesus, nos liberta. Em nome de Jesus, do autoabandono, da autorrejeição, da culpa, de se sentir culpada. Em nome de Jesus. E nós recebemos em Ti uma nova visão de quem nós somos, porque a nossa identidade em Ti, ela já está estabelecida, e nós nos voltamos para a essência, para a origem, para termos uma identidade desenvolvida com amor, com alegria, com saúde, com vida e com paz. Amém, queridas? Podemos terminar este culto aplaudindo ao Senhor. Aleluia! Ele já venceu. Nada. Vamos declarar. O véu rasgou. O véu está rasgado. O caminho para amar e ser amada está aberto. Tudo novo se faz. Vamos declarar, terminando dizendo: oh, o caminho abriu. Aleluia. Glória a Deus. E quando tudo se acabar, tudo passa, né? Tudo tem um tempo, tudo termina. Onde você vai estar? Como é forte aquele que está seguro de ser amado. Sinta essa segurança, você é amada de Deus.
Não abra mão dessa segurança. Forte é aquela que sabe que é amada. Aleluia. Veja o sangue de Jesus curando as suas feridas. Deixa os traumas ir embora. Liberta esses traumas. Aleluia. O Senhor venceu a morte. E por isso vencemos os traumas. Aleluia. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada vai nos separar. Nada vai te deixar distante do amor de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mais um aplauso ao nosso Deus. Amém, queridas? Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridas? O amor, ele é construído. Constrói o amor na sua vida, pela sua vida. Amém? Ame você quando você não se ama. O nosso Pai Celestial, Ele fica triste por nós, não é? Porque estamos rejeitando a nossa essência, que é linda e especial. Você é amada, se aproprie disso, confie nisso. Porque a sua segurança em saber que é amada por Ele te dá forças. Amém? Beijo no coração. Domingo às 18 horas nós temos o nosso culto da família. Sábado às 19, nossa reunião de jovens e adolescentes, Conexão Raiz. Quinta-feira, o Café Forte para os homens às 19. E espero vocês aqui na próxima terça-feira para darmos seguimento à nossa série As Mulheres da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Um beijo no coração de todas.